Olá, eu me chamo Igor e faço parte do grupo Blink de Programação 1 2023.1, orientado pelo professor Dr. Rubem Carlo Benanti, e estamos aqui hoje para apresentar o Pac-Man desenvolvido pela equipe. O Pac-Man trata-se de um jogo no qual você controla um Come-Come com o objetivo de mover-se para comer todas as pílulas e pelotas em um labirinto onde quatro fantasmas, Blink, Pink, Ink e Clyde, tentarão lhe impedir e acabar com suas três vidas. O jogo foi programado na linguagem C e o seu tabuleiro, que é o labirinto, foi impresso através de uma matriz contida em uma struct chamada PackData do tipo T-Game, tal como os personagens e interações durante a jogabilidade. Nesse labirinto, as paredes são representadas por jogo da velha, os portões das casas dos fantasmas são exibidos como hífens e os meios de pontuação, que são as pelotas, pílulas e cereja, são expressos respectivamente por pontos, letras O e asteriscos. O jogo possui um sistema de pontuação baseado naquilo que se come, armazenada em uma variável que é manipulada para que seu valor seja exibido em tela, caso o algoritmo detecte que a posição do Pac-Man atingiu a posição de um elemento pontuador. Uma pelota equivale a 10 pontos, uma pílula equivale a 50 pontos e uma cereja equivale a 500 pontos. O tempo no jogo é regido por steps, que são responsáveis por contabilizar as interações dentro do ciclo de jogo. Cada segundo é composto por 60 steps, e a partir dessa mensuração surge, por exemplo, o sistema de cereja, responsável por fazê-la aparecer e sumir a cada 9 segundos no centro do cenário, caso não hajam personagens, pelotas ou qualquer outro elemento nessa posição, regidos por condicionais para garantir bom funcionamento da função. Oi, meu nome é Jasmine e eu vou falar sobre o temporizador do jogo Pac-Man. O temporizador funciona como uma espécie de relógio que mede o tempo decorrido desde o início até a fase atual em que o jogador se encontra. Seu sistema armazena o tempo em segundos e minutos conforme o tempo do jogador, e possui um sistema de pausa para não comprometer o tempo do jogador. No centro do tabuleiro temos os portais e a Casa dos Fantasmas. Os portais são onde eles transitam de um lado para o outro no tabuleiro, e a casa é onde os fantasmas iniciam o jogo saindo e para onde eles vão quando eles morrem. Ainda sobre a Casa dos Fantasmas, eles saem na ordem de Pink, Ink e Clyde, pois o Pink ele já inicia o jogo fora da casa. Eles saem depois de 4 segundos se o Pac-Man não estiver comendo nada, ou então, se ele comer 7 pontos, sai o Pink, 17 pontos o Ink ou 32 o Clyde. Então, meu nome é Arthur Bezerra e irei falar um pouquinho sobre o sistema de movimentação do Pac-Man. Para explicar como o código funciona, primeiro preciso explicar qual é o conceito do termo, o qual chamamos de premove. O premove é um sistema que ocorre caso o jogador clique uma tecla que indica uma direção o qual o Pac-Man não pode ir no momento. Assim, o jogo guarda o valor dessa direção e move o Pac-Man nessa direção assim que a direção possa ser jogada. Isso pode ser feito na prática tendo em base duas variáveis, a variável direção e a variável premove. Caso o jogador clique numa direção, a variável premove irá receber o valor dessa direção e será feito checagens para ver se existe paredes na direção do premove. Assim, vendo quando a direção dita do premove possa ser jogada. Quando for, a variável direção recebe o valor da variável premove. Assim, o código sempre usa o valor da variável direção para se movimentar. O sistema de colisão é feito logo abaixo dessa lógica. Pega na direção que o Pac-Man está indo e vendo o que existe na próxima posição, e assim checando o que o Pac-Man vai colidir com e lidando com isso da maneira correta. Sobre o alvejamento dos fantasmas, o Chase do Blink ele fica acima do Pac-Man e o seu Scatter no canto superior direito e do Pac-Man. O Chase do Pink ele fica 4 casas à frente do Pac-Man e seu Scatter no canto superior esquerdo. O Chase do Ink ele fica 2 vezes o vetor que o Blink está e o fim de 2 casas à frente do Pac-Man. O Scatter no canto inferior direito. O Chase do Clyde, se ele tiver 8 casas à frente do Pac-Man, ele persegue o Pac-Man. E se tiver 8 casas a menos, ele vai para o seu canto preferido. E o Scatter no canto inferior esquerdo do tabuleiro. As áreas especiais do tabuleiro são acima da casinha dos fantasmas, onde eles não podem subir, e também do lado das pílulas no canto inferior do tabuleiro, onde eles também não podem subir.
e as áreas rosa, que são os portais que diminuem 40% a velocidade dos fantasmas. Oi, meu nome é José Lucas e eu vou falar mais sobre os fantasmas. O sistema de rota deles é definido pelo cálculo da hipotenusa das posições ao redor do Pac-Man para o seu alvo. Se essa posição for menor, não esteja bloqueada por nenhuma parede do labirinto e for contrária à direção que ele está, o fantasma vai nessa nova direção. Nós também fizemos a função para a liberação dos fantasmas, para que ele saia da casinha, a qual consiste na mudança de modo dele para o modo casinha e na alteração do alvo para fora do local de início. No início do jogo, eles saem em tempos diferentes, por meio da manipulação da variável step do jogo. Quando os fantasmas estão fora da casinha, o modo deles é alternado entre o Chase, que eles perseguem o Pac-Man, e o Scatter, no qual eles vão para o ponto fixo no mapa. Eles ficam nessa alternância até que o Pac-Man coma alguma das 4 pílulas ou pastilhões espalhadas pelo mapa, e eles entrem no modo Afraid, no qual suas direções são invertidas e seus movimentos ficam aleatórios. E por último, caso algum fantasma esteja no modo Afraid e haja colisão entre ele e o Pac-Man, ele entra no modo Dead, que muda seu alvo de volta para o seu local de nascimento. Olá, meu nome é Cícero e hoje eu vou falar sobre os parâmetros que definem o momento que o Pac-Man morre. Quando o Pac-Man ele entra em contato com o fantasma, enquanto o mesmo não estiver no modo Afraid, a função é acionada para verificar a colisão. Se isso ocorrer, uma vida é descontada do Pac-Man e ele retorna à sua posição inicial. Lembrando que esse processo pode se repetir até 3 vezes. Falando sobre o limite de vidas do Pac-Man, caso o Pac-Man perca 3 vidas devido ao contato com os fantasmas, ou seja, o fantasma não no modo Afraid, a função encerra o jogo e exibe a mensagem de Game Over. Nesse momento, o jogador terá que reiniciar o jogo para continuar. Os fantasmas no modo Afraid. Quando os fantasmas eles estão no modo em que o Pac-Man, ou seja, no modo Afraid, a situação muda. Se o Pac-Man ele entrar em contato com um fantasma nesse modo, no caso modo Afraid, o fantasma ele retorna para o seu local de nascimento, conhecido como spawn, e o Pac-Man por sua vez continua o jogo normalmente. Agora vamos falar sobre o revival do Pac-Man. Após um tempo pré-definido, o Pac-Man ele revive no local de nascimento, que no caso é seu spawn, e isso permite que o jogador continue a partida mesmo após perder uma vida. É importante lembrar que o revival ele só ocorre quando o Pac-Man perde uma vida, caso os fantasmas não estejam no modo Afraid, estejam no modo Chase. Olá, sou Marisol Salles e irei explicar sobre o sistema de níveis e condição de vitória do jogo Pac-Man. O sistema de níveis funciona da seguinte forma: à medida que o jogador coleta todas as partidas do labirinto às 188, o jogador avança para o próximo nível, como indica o bloco de código vermelho. A partir daí, o novo nível é inicializado, com o reiniciamento do tabuleiro, mas a vida do Pac-Man, o temporizador do jogo e a pontuação alcançada, elas permanecem inalteradas. Nos novos níveis, para torná-los mais desafiadores, a função velocidade entra para aumentar a velocidade dos personagens, como indicado no bloco de código azul, no qual mostra a variação da velocidade do Pac-Man no decorrer dos níveis e a velocidade do Pink, que é padrão para os outros fantasmas, ou seja, quando eles não se encontram no turno de lentidão, eles têm um valor fixo de cada nível. A condição de vitória do jogo do Pac-Man, ela ocorre da seguinte maneira no nosso jogo. Nele, existem 3 níveis, cada um com seu mecanismo. Ao coletar todas as partidas do tabuleiro do nível 3, o jogador conquista a vitória do jogo, sendo encaminhado para outra interface que o direciona para um menu. Bom dia, eu me chamo Anne Luísa. Bem-vinda ao nosso grupo. Irei falar um pouco sobre a biblioteca Anycurses e como ela foi utilizada para a criação do menu. De início, foi habilitada a biblioteca Anycurse através da função Curse Init, em que ela possui alguns comandos básicos da biblioteca, como habilitação de input do usuário e a habilitação de cores do terminal, que vai ser usada durante o restante do código. Para o menu, foi utilizada 3 funções principais: a função menu, a função tutorial e, por último, a função de créditos.
sendo a criação das últimas funções feitas apenas para deixar a função menu menos poluída visualmente. Assim como o nome já diz, a função menu será onde ficará as opções que poderão ser escolhidas pelo jogador, através das setas do computador. Caso ele dê Enter, a opção escolhida será executada. Na opção Play, o jogo é iniciado automaticamente. Quando você aperta no tutorial, aparecerá informações sobre o jogo e sobre como jogar, sendo apenas uma tela estática, com exibições de informações, assim como os créditos, que mostram quem foram os desenvolvedores do projeto, tendo também a opção de voltar para o menu caso seja apertada a letra V. E por fim, na opção Sair, o menu e o jogo serão fechados.